A minha primeira memória da Alice vem de uma coleção chamada Tesouro da Juventude, que é uma coleção que eu tinha em casa, eu tenho até hoje, está aqui na minha biblioteca, e tinha, num dos volumes, um resumo da história da Alice com uma ilustração muito bonita. Uma característica da história da Alice, das duas, é que elas se prestam a ilustrações incríveis. Os ilustradores adoram a história, porque ela é muito rica em imagens, né? Muito rica em imagens. A história me interessou quando criança, mas eu fui me interessar pelo texto da Alice a partir da tradução do Sebastião Uchoa-Leite, e é maravilhosa a tradução, mas é uma tradução para adultos. É uma tradução não é exatamente para criança, mas o livro do Carroll era para crianças. Eu acho que a primeira coisa a dizer sobre o Lewis Carroll, que era um gênio absoluto, o Carroll ele seria um gênio se ele tivesse feito só o trabalho dele sobre lógica, ele seria um gênio da história da matemática. Se ele tivesse feito só a fotografia que ele fez, ele seria um gênio da história da fotografia, porque ele foi um dos pioneiros. Mas ele ficou conhecido pelos seus dois livros, especialmente pelos seus dois livros. Ele tem outros poemas, Silvio Bruno, enfim, A Caça ao Tupente, mas os dois livros que ele escreveu com o personagem da Alice, que tem histórias bem distintas, assim, rapidamente. Os livros são muito diferentes, porque o livro Alice no País das Maravilhas, que antes foi um manuscrito chamado Alice no Mundo Subterrâneo, que ele fez à mão para entregar de presente para Alice Liddell. E esse livrinho foi o primeiro livro infantil feito para criança, pensando na criança, porque todos os outros livros eram adultos querendo moralizar, ensinar a criança a fazer a coisa certa. E esse é um livro que ele fez por prazer, diversão das crianças. Então, é o primeiro personagem sem uma moral. Isso ela fala disso, inclusive, ele fala disso dentro do livro. A história não precisa ter uma moral, ela diz, né? Mas o Carroll, nesse carinho que ele tinha pelas suas alunas e pelas crianças e pela lógica, ele fez também um livro que é uma heroína super corajosa, curiosa, que enfrenta toda a insanidade do mundo adulto com a maior coragem possível e com bom humor e crítica, e enfim, é ao mesmo tempo delicada. Alice é um personagem incrível. Ele faz uma crítica feroz, profunda e ácida ao mundo dos adultos, né? Ao judiciário, à escola, à etiqueta, a tudo, né? Ele vai satirizando tudo. Isso é um outro caminho do livro. Além disso, o livro, todo o texto dele, isso nos dois livros, são um feito de linguagem inacreditável, porque há milhares de frases, piadas ótimas, trocadilhos de todo tipo. Ele muda a lógica muito rapidamente, muitos tipos de humor diferentes convivem na mesma frase, às vezes. Então, ele era um gênio insuperável, assim, da tradição do Shakespeare, assim, daquelas coisas do humor inglês enfim, ele era um gênio de todas as maneiras. E os dois livros são bem diferentes, porque o primeiro livro é um livro para crianças. O segundo livro, Através do Espelho, eu já não acho que seja um livro tão infantil assim. Ele é um pouco mais para jovens adultos e adultos que gostaram da Alice, que foi quase todos, né? No segundo livro, ele fala sobre a lógica, né? É um livro sobre... É o xadrez. O primeiro são as cartas, é o aleatório das cartas, né? O jogo de baralho tem um componente do aleatório, da sorte, que o xadrez não tem. O xadrez é pura lógica. Então, os livros são diferentes, mas a exuberância da linguagem, a capacidade de imaginação que o Carroll tinha, é igual nos dois. Eu acho até o segundo mais incrível, assim. E a tradução, todo mundo que tentou sabe disso, é uma transcriação. Não tem como fazer uma tradução de um livro assim, de humor, cheio de referências e piadas e tal, sem recriar, né? O próprio Carroll deixou uma carta, escreveu uma carta para o seu tradutor francês, agradecendo a ele por ter usado referências francesas na tradução, dizendo isso, não tem como entender. Ele disse isso, né? Não tem como entender o livro em francês se tu não usar uma canção francesa, um costume francês, porque o Carroll
estava falando, tudo que ele estava falando ali, o público dele estava entendendo o que ele estava falando. Então, nosso desafio na tradução é fazer que uma criança possa ler esses livros e entendê-los como uma criança. Tem um capítulo no segundo livro que é o Unicórnio e o Leão. O Unicórnio e o Leão. O Unicórnio e o Leão é uma canção. Na hora de fazer a tradução, a gente vai ter que escolher uma canção brasileira que as crianças brasileiras entendam assim a piada e tal. Então nós escolhemos, eu e a Lise, o Cravo e a Rosa. Então nós trocamos a canção para o Cravo e a Rosa. O Cravo brigou com a Rosa, porque toda a explicação que ela fica dizendo, mas por que brigou? Onde é que está a briga? Então é uma análise detalhada da letra de uma música. Então a gente trocou por uma música, só que nós trocamos dois personagens da história. Saiu o leão e o unicórnio e entraram o cravo e a rosa. É uma coisa bem radical. Então, às vezes, tu encontra um equivalente na língua que tu diz, tá, isso aqui tá tranquilo, vamos mudar. O Humpty Dumpty, por exemplo, muita gente não traduz o nome, deixa Humpty Dumpty. Bom, mas aí quando ele disse assim, só olhar para mim que tu vê que eu sou um Humpty Dumpty. Humpty Dumpty é um baixinho gordinho, né? E então a gente disse, nós temos que botar o nome que seja, a gente chamou de Ovaldo Rotundo, que é porque é só olhar para ele que tu vê que ele é ovaldo, que ele é rotundo, enfim, né? Então essas brincadeiras eu acho que a tradução para criança deve fazer, mas tem algumas traduções que são simplesmente impossíveis. E algumas nunca foram conseguidas. Tem uma frase, especialmente, eu desafio aqui, se alguém tiver ideia, publique, que é a frase take care of pence and the pounds care themselves. Tome cuidado dos pence, né, dos centavos, seria a tradução, que as libras, the pounds, vão cuidar de si mesmas. Então, assim, o que significa esse ditado em inglês? Significa cuide dos detalhes menores, que as coisas grandes se resolverão. Só que ele transforma isso em take care of sense and the sounds care themselves. Ele troca duas letras de um ditado em inglês, sense, pense vira sense, o pounds vira sounds, e ele cria uma outra frase que é tome cuidado dos sentidos, que os sons cuidarão de si mesmo. Bom, essa tradução, com esse duplo sentido de dois ditados, que trocando uma letra vira outro ditado, isso ninguém conseguiu fazer ainda uma tradução razoável para o português, aí só em inglês mesmo. Quando a gente terminou a tradução do primeiro, desse livro aqui, porque a gente traduziu os dois, esse é o Alice no País das Maravilhas e esse é o Alice Através do Espelho. Mas quando a gente terminou o primeiro livro, porque tu fica numa agonia quando tu está traduzindo, porque tu quer assim, mas como é que será que Monteiro Lobato resolveu isso? Então tem umas coisas assim, gato come morcego, tem uma hora que ela está caindo, né? Às vezes, mas os gatos comem morcego, morcegos comem gatos. Isso em português assim, gato come morcego, não tem muita graça, porque em inglês é bat cat, does bat cat, bat cat. Então é um quebra-língua, uma brincadeira de voz que as crianças fazem, que tem sentido em inglês, mas não tem em português, né? Morcego e gato são palavras muito diferentes. Aí eu e a Lise traduzimos gato come rato, rato come gato, fizemos uma brincadeira assim, achamos, bom, é a solução melhor que a gente achou, a gente mudou um pouco o poema para ficar gato come rato, rato come gato. Aí tu fica assim, mas como é que o Monteiro Lobato traduziu? Como é que os outros fizeram? Só que tu não pode ler antes, porque senão tu fica influenciado, mas não consigo escapar daquela tradução. E aí, quando terminei a tradução, eu saí procurando todas as edições que existiam de Alice em português. Coleciono, tenho aqui muitas. E algumas são simplificações. O próprio Monteiro Lobato, quando ele encontra uma coisa difícil, complicada, ele pula e vai em frente, né? Mas tem algumas traduções que são muito, muito boas, né? E aí eu fui lendo e achei essa, da Primavera das Neves, que tinha esse nome. Era uma pessoa que tinha tradução de Primavera das Neves. Eu jurei que fosse um pseudônimo com esse nome, né? Aí procurei, não achei, botei um anúnciozinho na internet, assim, olha, quem souber, quem é a Primavera das Neves, os amigos tradutores e tal, saibam quem é.
E esperei 2 anos até que chegou um recado de uma senhora que estava procurando o nome da amiga dela de noite na internet e achou meu post e entrou em contato comigo e me mandou uma carta linda contando quem foi Primavera das Neves, que foi uma tradutora portuguesa genial, uma mulher incrível, que morreu muito jovem, fugiu do salazarismo para cá. Ela traduziu 80 livros, traduzia do inglês, do francês, do alemão, do italiano, e ela traduziu Alice, essa tradução que tu tem, da Bruguera, que é muito boa, porque ela é o texto integral, mas acrescentada de desenhos em quadrinhos a mais ainda da história, né? Um resumo da história. É muito, muito curiosa essa tradução e muito boa a tradução da Primavera, né? Então, tem várias boas. Em termos de ilustração, eu gosto da Kusama. O da Kusama eu acho lindo. Esse aqui é lindo, é muito, muito lindo. Acho muito. Esse é incrível, essa ilustração dela é incrível. E esse aqui também é Joto, como é que chama? Jotko Seigos. É um pop-up muito, muito, muito legal. Com soluções que remetem às ilustrações. Tipo aqui, ó, você está vendo aí o gato sumindo lá, ó. O sorriso do gato lá, né?